A paz do Senhor, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje. O texto é 1 Tessalonicenses. Um texto muito conhecido, aliás, 5:18. Versículo 18. Primeira Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, eu te agradeço por esta manhã, e eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, nos visite, fale conosco, e que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de operar em nossos corações, falar conosco, mudando nossos conceitos, nossos valores, e plantando em nós as suas divinas sementes, para que elas frutifiquem para o teu louvor e para a tua glória, para que elas transformem a nossa forma de pensar, o nosso coração, e em consequência, Senhor, todas as nossas atitudes. Eu oro para que o Senhor guarde este lugar com a presença dos teus anjos, e o Senhor nos cubra com o teu sangue, e todo o poder do inimigo, Senhor, seja impedido neste lugar. Somente o teu Espírito Santo opere nos corações e fale de uma forma pessoal, específica a cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa palavra, que é bem propício para esse dia, né, véspera de Natal, é gratidão. A gratidão, ou a ingratidão, que é o oposto dela, na verdade são atitudes do nosso coração. E essa gratidão ou ingratidão vai gerar um estilo de vida. Então, a pessoa que é ingrata, na verdade, ela se torna um murmurador, uma pessoa insatisfeita e descontente. E a pessoa que é grata, ela desenvolve um estilo de vida de ações de graças, que na verdade é o que eu quero, no que eu quero focar essa manhã. Que Deus nos chama a viver uma vida de ações de graças. E isso é algo que a gente precisa desenvolver, é algo que a gente precisa trabalhar para mudar na nossa forma de ser. Eu preparei essa palavra, aliás, para pregar na igreja do pastor Juliano domingo passado, em que ele faz um propósito de 21 dias sem murmuração. E quando terminam esses 21 dias, aí as palavras são sobre gratidão, sobre um espírito agradecido, né, sobre a vitória sobre a murmuração. A murmuração, na verdade, ela vem de uma atitude de coração incorreta, né? Eu, na verdade, falo com muita propriedade sobre isso, porque eu cresci dentro de um contexto assim. Eu não tinha uma família com a qual eu aprendi a ser grata, uma família que me ensinou a dar graças a Deus por todas as coisas. Então, foi o grande desafio da minha conversão, porque um coração ingrato vem, na verdade, de uma visão errada. E isso vai se expressar através de uma linguagem errada. Então, a gente murmura, a gente é negativo, a gente é crítico, a gente expressa toda essa insatisfação através da nossa linguagem, que é o nosso maior problema. Eu lembro que um dos livros mais impactantes que eu li na minha vida, logo no princípio da minha conversão, se chamava Há Poder em Suas Palavras. Então, eu aprendi que a minha forma de falar pode atrair para a minha vida bênçãos, ou pode atrair para a minha vida muitos problemas, né, muitas derrotas, muitas situações que, na verdade, eu não gostaria de experimentar. Então, a nossa linguagem tem um poder muito grande no mundo espiritual, principalmente quando somos cristãos, quando nascemos de novo. Por isso que a nossa linguagem tem que se adequar agora à nossa nova vida. Quando nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. E Deus quer fazer novas todas as coisas, inclusive a nossa forma de falar, a nossa linguagem.
tá? Então, eu vim de uma família cuja linguagem era muito negativa. E isso vinha, como eu falei, de uma atitude de coração errada e de uma forma de pensar errada. E Deus tem trabalhado, ainda não tive completa vitória nisso, mas Deus tem trabalhado na minha vida e me ensinado, através dos anos, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então, primeiramente, para a gente entender o que é murmuração, foi uma das coisas também muito importantes que eu aprendi. Murmuração é discordar de Deus. Então, Deus está fazendo as coisas de uma forma que a gente, lógico, não consegue entender. E quando a gente murmura, a gente está discordando dele, dizendo que Deus não está sabendo fazer as coisas do jeito certo, da forma correta ou no tempo certo. Então, nós estamos discordando dele. E, infelizmente, a murmuração é fruto da incredulidade do coração. Quando a gente murmura, a gente está expressando que não tem fé. Nós vemos o povo que saiu do Egito pela forte mão do Senhor, Deus abriu o mar, Deus fez vir o maná sobre ele todos os dias, o alimento do céu, fez sair água da rocha, Deus fez grandes maravilhas na vida daquele povo. Só que o coração deles era incrédulo, e eles passaram o tempo todo murmurando contra Deus. Até que, quando eles tinham que tomar posse da herança deles, que era a terra prometida, eles, dois, na verdade, príncipes, murmuraram contra Deus e disseram coisas muito negativas, e isso plantou no coração do povo um espírito totalmente murmurador, descrente e rebelde. Isso desagradou muito a Deus, e eles perderam a possibilidade de tomar posse da sua herança. Então, um espírito murmurador, um coração ingrato, e que se expressa através desse estilo de vida que é a murmuração, ele pode nos fazer perder a herança que Deus tem para nós. Nós nunca conquistarmos a herança que temos em Deus, apesar de sermos filhos de Deus. Aquela geração toda morreu no deserto. Eles murmuraram contra Deus, reclamaram o tempo todo. E quando eles tiveram essa atitude de não crer que Deus tinha lhes dado uma terra, e Deus lhes daria capacidade para possuir aquela terra, Deus se desagradou profundamente e diz que enquanto o último deles não morresse no deserto, eles não tomariam posse daquela terra. E aquele caminho ali que em um ano, bem tranquilamente, eles conseguiram percorrer, depois eles ficaram mais 39 anos andando, até que morresse toda aquela geração, e somente os filhos deles é que tomaram posse da terra. Então nós vemos ali eles murmurando contra Moisés, contra Arão, que eram os líderes, porque eles queriam água, porque eles estavam cansados do maná, eles queriam outro tipo de comida, porque os filhos deles iam morrer, os filhos e as mulheres iam morrer nas mãos daquele povo que era o dono da terra naquele momento. Então foram muitas murmurações, até que o coração de Deus se desagradou e decretou que aquele povo morreria no deserto, não tomariam posse da sua herança. E, na verdade, a murmuração, que é a consequência da ingratidão de coração, tem muito a ver com você viver no tempo Cronos. O tempo Cronos é esse tempo que tem dias, meses e anos, e séculos, É uma contagem de tempo que nós fazemos humanamente falando. Então, muitas vezes, porque a gente vive nesse tempo, a gente não consegue entender o agir de Deus, porque o tempo de Deus é outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo de Deus. Então nós vivemos no Cronos, e dentro desse Cronos, às vezes a gente acha que Deus está atrasado. Às vezes a gente acha que Deus perdeu a batalha. Mas Deus se move num tempo diferente do nosso. Por isso, aquele que nasceu de Deus, ele tem que mergulhar no tempo de Deus, que é o Kairos, para que ele possa descansar em Deus. E esse descanso vai fazer com que a seu tempo todas as coisas aconteçam. Tá? Então, tem até um versículo, eu me lembrei durante o louvor, eu sei que está em Coríntios, que diz que nós não atentamos para as coisas que são temporais, mas para as que são atemporais. Porque as que são temporais são dessa vida, E as que são atemporais são eternas. Então, a nossa visão precisa mudar, principalmente em relação a isso. A gente deixar de viver esse hoje que teve um ontem e terá um amanhã, e mergulhar
nesse tempo de Deus que é eterno. Para Deus não existe ontem nem amanhã. Deus vive um contínuo hoje, e dentro de uma perspectiva de eternidade. Então, por isso que Deus se move dentro do tempo correto, da forma correta, e faz as coisas todas de forma perfeita. E nós vivemos muito ligados nesse ontem, hoje e amanhã, né? E isso é muito ruim para a nossa vida, porque a gente vai atentar para aquilo que é temporal, para aquilo que perece, em vez de colocar os nossos olhos naquilo que está fora desse tempo, que é eterno. Nós vemos também no Novo Testamento os judeus, que eram os conhecedores da lei, né, deveriam ser os conhecedores de Deus, murmurando contra Jesus várias vezes, e principalmente porque Jesus se assentava e comia com pecadores. Principalmente porque eles diziam que Jesus violava o sábado. Então eles murmuravam muito contra ele. Eles discordavam daquilo que Jesus fazia. Não conseguiram reconhecer nele o Filho de Deus exatamente por isso. Porque Jesus não cabia na lógica deles, que se movia dentro de um tempo que é curto, né? Dentro de um tempo que é para essa vida. E não conseguiu entender aquele mover de Jesus, que estava ligado ao Pai e se movia de forma eterna. Agora, sobre a gratidão, é o contrário da murmuração, né? Gratidão é você andar em concordância com Deus, mesmo quando você não está entendendo nada. Amém. Se Deus está fazendo daquele jeito, eu tenho fé no meu coração. Eu confio que Deus sabe fazer todas as coisas. Ele não precisa que ninguém o instrua. Ele não precisa que ninguém lhe diga a forma certa de fazer. Muitas vezes a gente se pega orando assim, né? Eu pelo menos faço muito isso. Deus, faz com que aquela pessoa entenda isso, que ela tenha esse tipo de atitude, né? Aí eu falo, meu Deus, eu estou ensinando Deus a ser Deus. Ele sabe o que ele tem que ensinar para quem, de que forma, e no tempo dele. Eu não preciso determinar para Deus o que ele deve fazer, porque ele é Deus, né? Então, gratidão, irmãos, é você ter concordância com Deus. Ela demonstra fé, demonstra confiança e demonstra dependência. É um grande desafio viver dessa forma. Para mim, pelo menos, sempre tem sido. Talvez tenha gente que tenha crescido em um lar diferente, em um lar em que as pessoas são agradecidas, em que as pessoas não murmuram, em que as pessoas não discordam de Deus, em que as pessoas conseguem crer mesmo em momentos de profunda dificuldade. E isso é maravilhoso. Eu gostaria de ter crescido num lar assim. Não precisava ter mais dinheiro do que teve, não precisava ter uma casa melhor do que teve, eu não precisava ter mais roupas do que eu tive, mas eu gostaria muito de ter aprendido a ter um espírito agradecido. E foi uma coisa que eu só comecei a aprender depois que eu me converti. E, como eu disse, a gratidão vai gerar um estilo de vida, que é um estilo de você dar graças por todas as coisas, como diz esse versículo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você vê na vida de Jesus, ele sempre dando graças, né? Quando Jesus percebe que o Pai revela aos pequeninos os grandes mistérios do reino, e não aos sábios e entendidos, né? Ele fala, Pai, eu te dou graças, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Também quando ele partiu o pão, né? Ele deu graças. Quando ele partiu os pães e os peixes, ele deu graças. E por isso houve aquela multiplicação. Às vezes você senta na mesa e você fala, essa porcaria de comida, eu estou cansado de comer isso. Como o povo no deserto falou, né? Que estava cansado daquele vil maná, que era uma comida que caía do céu milagrosamente todos os dias para eles. Às vezes a gente fala, eu estou cansado de comer essa comida todo dia, né? Quando, se você desse graças, como Jesus fez, Deus multiplicaria, né? E haveria mais comida, abundância para todo mundo, e uma comida melhor depois, né? Quando a gente murmura, a gente não toma posse das nossas bênçãos, não toma posse da nossa herança. Jesus também deu graças antes da ressurreição de Lázaro, né? Ele diz, Pai, eu te dou graças porque tu me ouves.
tu sempre me ouves. E depois Lázaro ressuscitou. E ele também deu graças pelo cálice que ele ia beber, né? Na última ceia que ele fez com os discípulos. Então Jesus tinha um estilo de vida, de ser agradecido. E ele é o nosso referencial. Nós temos que aprender, ser desafiados a sermos agradecidos. Porque isso é uma marca do cristão. Isso é a coisa mais impactante que pode haver na nossa vida. E é algo que agrada o coração de Deus. Quando você dá graças por todas as coisas, isso move o coração de Deus. Um livro também tremendo que nós lemos no início da nossa conversão. Aliás, eram 2 ou 3 livros, né? O Poder do Louvor e o Louvor que Liberta. Alguém aqui é da nossa época, como disse o Adolfo, a Efigênia do século passado, né? Que leu esses livros. Parece que só o Jefferson e eles que leram esses livros. Gente, são livros maravilhosos. Nem sei se existe ainda para vender. Mas eu aprendi com esses livros que há um poder no louvor. Que há um poder na sua atitude de agradecer a Deus por todas as coisas. Quando você está ali naquele momento de irritação, de frustração, porque alguma coisa não deu certo, ou de revolta, né? Se você lembrar de dar graças, você vai fazer algo que eu não consigo dimensionar para você agora. É algo que vai mover a mão de Deus a seu favor. E vai frustrar os intentos do diabo. Eu aprendi e pus isso em prática muitas vezes, né? Eu testemunhei lá na Lagoinha, uma vez que o Valdir, o meu primo, morou com a gente, né, uma época, e ele pegou a nossa máquina fotográfica, aquelas máquinas, sabe, também acho que vocês não devem saber, né, aquela que você põe o filme e roda, né, o filme super caro, depois era mais caro ainda para revelar, e a gente ficava anos com aqueles filmes guardados até ele expirar e não revelar mais nada, né? Para conseguir revelar. Hoje a gente tira foto, já põe no Facebook, põe no WhatsApp, manda imprimir, é uma maravilha, né? Mas naquela época eram aquelas máquinas. E ele pediu a nossa máquina emprestada, que ele fez uma viagem, acho que para Brasília, para tirar umas fotos. Eu tinha as fotos da Evelyn, eu acho que do Jonatas, bebezinho. E é lógico, se você perdesse aquelas fotos, nunca mais você teria oportunidade de recuperar, né? E eu emprestei a máquina para ele, ele levou para Brasília. E depois, quando ele voltou, ele falou para mim, eu tenho que te contar uma coisa. O filme acabou, eu fui trocar por outro. Eu esqueci de rebobinar. E aí entrou luz, quando abri a máquina sem rebobinar o filme, dentro de um cartucho todo protegido, né? Se pegasse luz no filme, ele queimava todinho. Eu falei, eu não acredito, Valdir. Meu Deus, tinha umas fotos tão lindas do Jonatas, da Evelyn. Fiquei muito triste mesmo. Era uma perda muito grande aquilo. E aí ele falou, eu vou lá no fotógrafo, vamos ver o que dá para fazer, mas já me falaram que queimou tudo. Aí eu entrei no meu quarto e falei, Deus, eu sei que isso para o Senhor é uma tolice, mas para mim é uma coisa importante. Eu não sei porque que o Senhor permitiu que acontecesse isso, mas eu vou te dar graças, porque eu aprendi que quando eu te dou graças, eu libero o teu poder a meu favor. Então eu vou te agradecer por isso que aconteceu, porque eu quero também tirar do meu coração, não quero ficar triste, não quero ficar magoada com isso. Então, amém. Te agradeço, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo, eu confio nisso, e eu quero esquecer, tirar do meu coração. E aí, continuei fazendo minhas coisas, de fato, eu até esqueci, e passou um tempo, ele voltou, e falou, você não vai acreditar. Queimou até a minha primeira foto. A partir da última foto tua, nenhuma foto queimou. E Deus assim fez de uma forma, né? Não queimou nem a primeira dele, nem a última minha. Para eu saber que Deus tinha guardado as minhas fotos. Eu falei para ele, então, você não deu graças, né? Eu dei, e Deus salvou as minhas fotos, mas não salvou as suas. Então, assim, coisas pequenininhas que eu aprendi a ver a mão de Deus operando a nosso favor, quando você, no meio de uma situação, é só uma situação bem corriqueira, bem tola, mas às vezes a gente passa por problemas muito difíceis, muito mais sérios, e a gente assim, tenta todas as coisas, só não lembra de colocar Deus naquela situação, e dizer, Senhor, eu te agradeço porque eu estou passando por isso, eu não sei qual o motivo, eu não entendo porque o Senhor está permitindo, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é Deus, o Senhor tem controle de tudo que acontece
na minha vida e em todas as coisas. E eu quero te dar graças, porque eu sei que a minha vida é uma história que está sendo escrita, e cada detalhe tem um significado. Então eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a começar a fazer isso, a começar a dar graças no meio daquela situação. Às vezes a gente está até nervoso, com raiva, irritado, né? Magoado. Mas quando você oferece a Deus sacrifício de louvor, isso é um sacrifício de louvor. Você louvar a Deus quando é difícil. Porque é muito fácil você louvar quando você tem uma vitória, quando você tem uma conquista, quando aquilo pelo que você vinha orando acontece. É muito fácil, né? Não tem sacrifício nenhum nisso. Mas a Bíblia diz para a gente oferecer a Deus sacrifício de louvor. Então é quando é difícil. Quando você está com vontade de dizer uma porção de coisas, ao invés de dar graças, ao invés de louvar, ao invés de agradecer, ao invés de declarar que Deus é Deus naquela situação. E essa atitude também guarda o nosso coração da ansiedade, enche nosso coração de paz. Quando você faz isso, teu coração fica livre do peso, fica livre da tristeza, fica livre da amargura. Quando você dá graças a Deus, Deus limpa o teu coração e guarda o teu coração com aquela paz que excede o entendimento. E também, irmãos, a gratidão é fruto de recebermos e compreendermos a graça de Deus em nossas vidas. E você continuamente estar lembrando de tudo que a graça de Deus tem feito por você. Então, é uma questão de foco. Em vez de você focar no problema, na perda, naquilo que você não entende, no mistério do que está acontecendo, é você focar naquele que é o doador de todas as bênçãos. E se lembrar daquilo que Ele fez por você, daquilo que Ele tem feito e vai continuar fazendo. Eu fui em Poços de Caldas, num congresso de mulheres, e a Helena Tanuri deu um testemunho lá. Eu até cheguei e contei detalhadamente para o Jefferson, agora não vou lembrar com todos os detalhes, mas ela falou que um dia ela pegou um ônibus errado para voltar para casa, e ela percebeu que o caminho, né, não era aquele. Aí ela perguntou para o motorista: escuta, qual o lugar mais perto que você pode me deixar para eu chegar em tal lugar? Que era lá o condomínio que ela morava. Aí ele falou: tem um lugar aqui que eu vou passar perto, mas você vai ter que passar no meio de uma favela para chegar onde você mora. Aí ela falou: já estava entardecendo e eu estava muito preocupada, eu falei para ele me deixar ali mesmo. E ela falou: eu morava do lado daquela favela, mas eu nunca tinha ido naquela favela. E eu comecei a atravessar aquela favela e fui prestando atenção em coisas que eu jamais imaginei que um ser humano vivesse. Ela falou: eu fui vendo aquelas crianças mal vestidas, sujas, né? Ela até falou catarrentas, né? Com o nariz escorrendo. E aquele esgoto a céu aberto, né? Cheirando mal. Ela fui passando naqueles corredores minúsculos, né? Entre um barraco e outro, e olhando para dentro daquelas casas. E vendo aquela subvida em que aquelas pessoas vivem, né? A falta de tudo. Aquela luz fraquinha, quando tinha luz, né? Que não dá nem para enxergar direito. E ela falou que foi passando. E ela falou: eu nunca mais fui a mesma depois que eu atravessei aquela favela. Ela falou: quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu nunca tinha percebido. Ela falou: quando eu entrei no meu apartamento, eu comecei a dar graças. Aí comecei: graças, Senhor, porque eu moro neste lugar. Graças porque tem luz elétrica, né? Ela falou que a hora que ela acendeu a luz, que iluminou tudo, né? Aí ela falou que foi depressa para o banheiro tomar banho, que ela se sentia suja. E ela falou: graças, Senhor, por essa água quentinha. Aquelas pessoas não têm água quente para tomar banho. Graças, Senhor, por essa água que sai da torneira limpinha. E que eu posso até beber, né? Graças pela toalha. Falou que se enxugou na toalha. E nunca tinha percebido como a toalha dela era macia, cheirosa, né? E ela falou que deitou na cama e agradeceu a Deus pelo colchão, pela roupa de cama limpinha e tão cheirosinha também. E ela foi falando de uma porção de coisas que a gente tem, irmãos, o dia todo na nossa vida. Mas a gente nunca agradeceu a Deus por isso. A gente está acostumado com as bênçãos. Às vezes a gente tem um carro, né? Às vezes é velhinho, mas a gente tem aquele carro. Às vezes a gente tem uma bicicleta, tem uma moto, né?
tem as pernas para andar, tem sapato para pôr no pé. E ela foi dizendo, mas aquilo me impactou tanto, aquela palavra dela, eu creio que tanto quanto impactou ela, porque eu falei, é verdade, a gente não dá graças pelas coisas mais simples que acontecem na nossa vida, que estão ao nosso redor, que às vezes a gente só valoriza quando perde. De repente, esses lugares aí tem furacão, tem vulcão que entra em erupção, tem tempestades, tem tornados, tsunamis. As pessoas perdem tudo que elas tinham. Que era assim, tão normal ter, nem a gente fez esforço, Eu pelo menos nunca fiz esforço para ter água encanada, para ter água no chuveiro quentinha, para ter uma roupa limpinha para vestir, para ter uma toalha de banho macia, para ter um lençol na minha cama, para ter um colchão para eu dormir, Nunca eu tinha prestado atenção, nunca fiz esforço para ter essas coisas. E eu tenho, por quê? Porque Deus é gracioso, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a gente acostuma tanto com as bênçãos que a gente só olha para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente precisa, Isso é uma questão, como eu falei, de foco, de visão. A nossa visão precisa mudar. Nós precisamos ser gratos a Deus pelas mínimas coisas, e Ele terá o maior prazer de nos dar todas as outras. Mas a gente primeiro precisa ser fiel no pouco, A gente começa a pensar em pessoas que estão... Aliás, eu nunca tinha pensado até começar aquela porção de refugiado fugir em embarcações precárias e morrerem afogados, Aquela vez que apareceu aquela foto daquela criancinha na praia que morreu afogada. Eu nunca tinha pensado o que um país em guerra faz com a vida das pessoas. A gente sabe na nossa mente, mas nunca sentiu no nosso coração. E eu falava, Deus, eu não sou melhor do que essas pessoas que estão passando por isso. Elas estão passando por isso por uma infelicidade, porque o país delas está em guerra. Eu nunca soube o que é isso aqui no Brasil. Nunca houve um vendaval sim, mas um furacão, uma tsunami, não tem vulcão aqui, não tem tremor de terra, nunca teve uma guerra, que a gente ficasse sem casa, tudo destruído, tendo que fugir para um outro país para poder sobreviver. E eu comecei a pensar nisso, e a orar por essas pessoas, porque eu comecei a dizer a Deus, não tenho nada de diferente delas, E eu tenho que ser grata, porque eu moro aqui, porque eu me sinto tão segura e tão protegida no lugar que eu nasci, porque nunca aconteceu esse tipo de coisas comigo, eu nunca perdi as coisas simples que eu tenho, do dia a dia, mas pelas quais também eu nunca fui grata. A gente só começa a agradecer quando a gente não tem mais, quando a gente perde, quando essas coisas se vão. Aliás, a gente começa a reclamar porque perdeu, Não a perceber que tinha. E eu lembro do testemunho de uma criança, devia ter uns 8, 10 anos, uma menina, que ela estava num campo de refugiados, e a família dela era cristã. Então tem uma repórter, que está entrevistando ela, mas é muito lindo o que aquela menina fala. Mexeu muito com o meu coração. Ela falou assim que ela era agradecida por estar ali, por ter sido acolhida naquele lugar, por os pais dela estarem ali também, não ter perdido ninguém da família dela. E ela falou que só sentia muito por não encontrar mais os amiguinhos dela, com quem ela convivia na cidade que ela tinha nascido. Ela não sabia onde eles estavam, se estavam vivos ou não. Mas ela estava ali, ela falou, eu agradeço a Deus porque eu tenho o que comer, eu agradeço a Deus porque eu tenho um lugar aqui para dormir, e a minha família toda está comigo. E aí a repórter pede para ela fazer uma oração de gratidão. É uma oração muito linda que ela faz, pelas pequenas coisas. Eu fiquei pensando, como essa menina, com a sua atitude, que com certeza ela aprendeu com seus pais, e com essa linguagem, essa oração que ela fez, ela mexe com o coração de Deus. E muitas vezes nós não mexemos com o coração de Deus por isso, por causa de pequenas coisas. Ele busca em nós um coração agradecido pelo tanto que Ele tem nos abençoado. E nós somos profundamente ingratos e murmuradores, como o povo que saiu do Egito em direção da sua terra prometida. A ponto de isso ferir o coração de Deus. E em último lugar,
Eu entendi isso assim há pouco tempo, meditando nessa palavra, que muitas vezes, quando nós somos ingratos, nós confundimos gentileza com obrigação. E a gente deixa de ser grato pelas gentilezas de Deus e das pessoas à nossa volta. Nós achamos assim, acostumamos tanto com aquilo que a gente acha que as pessoas têm obrigação de fazer aquilo, de nos servir. Deus tem a obrigação de nos abençoar. Isso, irmãos, é a manifestação de um coração ingrato. Por isso, quando não temos o que nós achamos que devemos ter, a gente murmura. Porque Deus nos cerca o dia todo com gentilezas. E nós, como cristãos, precisamos aprender a ser pessoas gentis, que se importam com os outros. Então, quando você é bem atendido em um lugar, seja grato a Deus e seja grato àquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa está fazendo por você algo que não é obrigação dela. Ela vai além do que ela é paga para fazer. Embora muita gente fique muito aquém do que é pago para fazer. Dá até tristeza de vez em quando você ir em certos lugares, ser atendido por certas pessoas, precisar de algumas coisas, porque a pessoa que está ali acha que não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. Mas, na verdade, há pessoas que fazem muito além do que elas são pagas para fazer. Isso, irmãos, é gentileza. São gentilezas. E nós precisamos aprender a reconhecer as gentilezas que estão diariamente à nossa volta. Agradecer as pessoas que são gentis conosco. E aprender a ser gentis com as pessoas. Dar um motivo para ela agradecer a Deus. Eu dei até um exemplo, um dia eu estava no aeroporto, faz um tempo, eu não lembro mais aonde que eu estava indo, mas eu vi uma senhorinha meio perdida, uma senhorinha muito simples, assim, indo para lá e para cá, e eu abordei aquela senhora, falei, o que a senhora está procurando? Aí ela falou, acho que a filha dela que estava para morrer, estava nas últimas, ela precisava viajar, acho que era para o Nordeste, eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro da aflição daquela mulher. Ela falou, eu tenho que pegar esse voo, nunca vim no aeroporto, nunca passei por isso, eu não sei aonde que é. Aí eu falei, eu vou ajudar a senhora, né? Aí eu peguei lá e procurei, e atravessei um pedação com ela, eu acho que ela jamais encontraria aquele lugar, e fui com ela até o balcão, aí conversei com o rapaz, expliquei a situação dela, né? E eu percebi isso nos olhos dela, gratidão. Mas às vezes a gente é cristão e é como o sacerdote o levita, né? Está tão preocupado com os nossos afazeres, às vezes até espirituais, né? Que a gente não enxerga as pessoas à nossa volta. Esquece de ser gentil, de ajudar quem precisa de ajuda. E também não percebe quando Deus coloca pessoas ali no nosso caminho, verdadeiros anjos, que nos ajudam a resolver os nossos problemas com muito mais rapidez e facilidade. Então, desenvolvam um espírito agradecido e gentil. Jesus era uma pessoa extremamente gentil. Uma das coisas que mais me cativa em Jesus é que ele estava andando para algum lugar e ele parava por causa de uma pessoa. E dava atenção para uma pessoa. E se importava com a necessidade de uma pessoa. Isso fazia ele diferente de todo mundo. Isso vai fazer de você um cristão diferente de todas as outras pessoas. Quando você se importar com o mundo que está à sua volta, perceber as necessidades das pessoas e também ser grato pelas gentilezas que Deus te oferece. Eu tenho um hábito, desde que eu casei, eu ponho a mesa antes de dormir. E eles já acostumaram, né? Com a mesa posta, né? Eu deixo tudo ali prontinho, tudo na mão, né? E faço isso até hoje, apesar que quase todo mundo já levantou voo, né? Mas isso sempre foi uma atitude minha para facilitar a vida da minha família. Então a pessoa levanta, ela não tem que procurar o achocolatado, o açúcar, a garrafa do café, fazer o café, né? E onde está o pão, onde está o bolo, eu deixo tudo ali prontinho, né? Como uma forma de ser gentil com a minha família. Mas eu sei que não é minha obrigação. Às vezes eu estou cansada. Às vezes eu olho para a mesa e falo, acho que amanhã eu ponho. Mas depois eu falo, às vezes alguém levanta antes de mim e a mesa não está posta. Aí mais 5 minutinhos eu ponho a mesa. Isso é um exemplo. É uma gentileza. Nem tudo que nós fazemos é uma obrigação. É uma gentileza. Mas isso
faz muita diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pequenos atos, né? Pequenas gentilezas que a gente vê continuamente, né? Nesses 3 anos que Jesus esteve conosco, faz com que a vida das pessoas fique mais fácil, mais agradável, mais bem resolvida. Então, vamos ser gentis. E para encerrar hoje, que hoje é véspera de Natal, né? E tem tanta controvérsia a respeito dessa data, desse dia, né? Ontem eu estava orando pela palavra e Deus colocou no meu coração para falar alguma coisa sobre isso, né? Porque a pessoa grata também, como eu disse, ela vive no Kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que ela consegue agradecer até pelas coisas que não fazem sentido. Ela se move em uma perspectiva de eternidade. Ela não se move só em relação, como eu falei, ao ontem, ao hoje e ao amanhã, né? Já houve muita discussão, o Natal não é nesse dia, mas o Natal aconteceu, então vamos comemorar. Há uns anos atrás, Deus ministrou muito no meu coração sobre isso, e foi algo assim que mudou a minha forma de pensar, me deixou muito livre a esse respeito, né? O Natal, irmãos, não é isso que a gente faz nessa época do ano. Isso aqui é uma comemoração, eu considero um feriado, em que muita gente reflete, e muita gente, de repente, é generosa, né? Dá presentes, abençoa a vida das outras pessoas, né? Mas o Natal não é nada disso. O Natal é algo que tem, como eu disse, uma perspectiva eterna. Ele não foi algo para esse tempo. O Natal, na verdade, foi o princípio da obra de redenção. Foi o dia que Jesus nasceu. Eu até dei para o pessoal da teologia uma mensagem dentro daquele canudo, que eu acho linda, do Augusto Cury, que ele diz que o Natal não tem nada de poético, como a gente vê, né, esses presépios, essas coisas que acontecem nessa época. Jesus nasceu num estábulo. Então, quando ele respirou a primeira vez, né, que ele veio à luz, ele respirou aquele aroma azedo, de estrume de animais. Não tem nada de poético nisso, irmãos. Ele era o Rei dos Reis, né? Desde o momento em que ele nasceu, o Filho de Deus. Mas ele já começou com um nascimento muito indigno da patente dele, né? Já de uma forma bem discreta. Tanto que os anjos só avisaram os pastores ali, e os pastores foram até lá e viram aquele menino que tinha nascido, não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas ele já teve assim, um nascimento bem humilde, que as mais pobres das crianças não têm, porque não tinha lugar para ele. E ele viveu uma vida assim, totalmente desprendida, perseguido, incompreendido, né? Fala muito nessa mensagem sobre isso, mas ele era uma pessoa satisfeita, tranquila e feliz. Por quê? Jesus não vivia na dimensão do Cronos. Jesus vivia na dimensão da eternidade. E quando ele entra na nossa vida, ele nos convida a entrar nessa dimensão de eternidade também. Ele nos possibilita isso. Você viver no Kairos, se mover naquele tempo de Deus, em que tudo tem um significado, nada é por acaso. E Jesus também morreu uma morte muito indigna de uma pessoa como ele. Tá? Mas quando Jesus disse, irmãos, está consumado naquela cruz, ele disse que aquela obra completa estava terminando. Então foi um nascimento, foi uma vida e finalmente uma morte da forma que o Pai tinha planejado. Quando Jesus ressuscitou, toda essa obra se consumou. Então esse dia foi o dia mais importante, o dia da sua ressurreição. Porque ele terminou o que havia sido começado naquela noite em que ele nasceu naquela manjedoura. Ele viveu daquela forma indigna para a maior parte dos mortais. Morreu de uma forma indigna, até para uma pessoa que era injusta, e ele era um homem justo. Mas ele consumou uma obra completa de redenção. Então, tudo que Deus faz, meus queridos, tem começo, meio e fim. Então, se você ainda está no começo ou no meio, não murmure, seja grato. Vai ter um fim. E o fim em Deus sempre é de vitória.
nunca é de derrota. A não ser para aqueles que têm uma mentalidade de derrota, que têm um coração derrotado e têm uma linguagem de derrota. Aí Deus não pode mudar essa história. A não ser que a pessoa queira, deseje muito. Então, eu penso o seguinte: o Natal é isso que acontece na vida de milhares de pessoas todos os dias, quando elas compreendem essa obra de redenção que Jesus veio consumar. Quando isso se torna real para a vida dela. Quando essa pessoa tem uma visão do Filho de Deus, que nasceu, morreu e ressuscitou. É Natal no coração dessa pessoa. Um dia foi Natal no meu coração. E eu lembro que isso aconteceu no dia 11 de dezembro. Nunca mais eu esqueci, porque mudou a história da minha vida. E todos os dias, quando eu acordo, eu tenho um sentimento de gratidão. Eu agradeço a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque a obra que Jesus fez na minha vida mudou toda a minha história. Eu sei que hoje eu poderia estar vivendo uma outra realidade, em um outro lugar, fazendo outras coisas e ter continuado aquela história que o diabo começou a escrever através da minha família, tão derrotada, tão infeliz, tão murmuradora. Mas Deus entrou na minha vida através do que Jesus fez por mim. Jesus nasceu em meu coração um dia, e a luz dele brilhou, iluminou todas as coisas, e me ensinou a ter uma outra mentalidade, um outro sentimento no meu coração, uma outra linguagem. E isso tem mudado a história da minha vida. Nós oramos, eu e o Jefferson, a infância inteira dos meus filhos, para que eles conhecessem esse Jesus, esse Natal, que não acontece num dia, em dezembro, ou seja lá quando for. A Bíblia nem relata, porque de fato é a obra completa que importa, não é o dia. Irmãos, eu faço ceia na minha casa, a gente troca presente, faz amigo secreto, é muito gostoso. Eu vou para Ribeirão, vou para o shopping, compro coisas, né? Vou para o supermercado, compro comida, né? Tem gente que enfeita, põe isso aqui, põe aquilo ali, põe aquilo lá. Mas não esqueçam que isso não é Natal. Natal é o que acontece no coração das pessoas quando Jesus se torna o Salvador delas. Isso é algo espiritual. A perspectiva disso não é temporal, é eterna. Não tem um dia determinado para acontecer. Acontece todos os dias, em todos os momentos, em todos os países do mundo, em todos aqueles que abrem o coração para que Ele entre e para que Ele venha reinar. Isso é Natal. Isso nós ensinamos para os nossos filhos. E oramos para que eles se casassem com pessoas que tivessem essa perspectiva também de Jesus. Então, eu tenho muitos motivos para ser grata. Porque tudo isso que nós ensinamos, tudo isso que nós oramos, Deus tem tornado realidade. E eu falo, nós não merecemos toda essa gentileza de Deus. A gente orou e pediu, muitas vezes tentou até ensinar a Deus e cair em si e dizia, não, Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas. E Ele tem trazido à existência esse plano, esse projeto, que só foi possível, irmãos, porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Esse plano que eu vivo na minha vida, no meu casamento, na minha família, nesta igreja em que nós somos pastores, só foi possível porque Jesus fez isso por nós. Então hoje é um dia de ser gratos a Ele. Não porque hoje é véspera de Natal, não porque amanhã é Natal. Tá? Para mim é um feriado como qualquer outro. Eu não lembro de Jesus ou do que Ele fez por mim só nesse dia. Eu lembro todos os dias quando eu acordo. Porque eu sei que onde eu estou, o que eu vivo, o que eu tenho é consequência disso. E nós precisamos ter esse coração agradecido. Porque o que Ele fez, irmãos, é impagável. É muito caro para que a gente consiga pagar. Então eu só procuro zelar pelo meu testemunho, tomar decisões de forma cautelosa, para não comprometer esse destino eterno que Ele me deu de presente. E que eu posso jogar fora, como a nação de Israel jogou, né, a posse da herança, da terra prometida, simplesmente porque foram incrédulos, ingratos e murmuradores. Mas eu posso a cada dia construir esse sonho, esse projeto de Deus para mim, se eu for grata, se eu desenvolver a minha mente alinhada com a palavra de Deus, sofrer essa metanoia, procurar viver esse cristianismo que gere um Natal na vida das pessoas que passam pelo meu caminho todos os dias,
que elas recebam a Jesus como Salvador, como um dia eu recebi. Que eu seja um instrumento na vida delas, como um dia alguém foi instrumento para que isso acontecesse na minha vida. Isso acontece todos os dias, não se esqueçam disso. O Natal é uma obra de redenção eterna. Ele não pertence ao Cronos. Não é hoje, não é amanhã, não é setembro, não é outubro. É todos os dias em que você é grato a Deus pela obra do Calvário. E que você penetre nessa perspectiva de Deus, que é a eternidade. Que você viva nesse Kairos, onde tudo, até mesmo aquilo que você não entende, tem um propósito, faz sentido. E se você permitir que Deus te conduza, vai te levar à vitória. Amém, irmãos? Então, que vocês desfrutem desse dia que o mundo chama de Natal. Da melhor forma possível, com toda a sinceridade, com a motivação correta. Mas não se esqueçam, isso não é Natal. O Natal não pertence a esse tempo que nós vivemos, não pertence a este mundo. Jesus diz assim: não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos neste mundo, mas que tenhamos a perspectiva da eternidade, para não incorrermos naquilo que as pessoas deste mundo julgam que é o melhor, né? As pessoas, nessa época do ano, param suas vidas, comemoram, dão presente, se reúnem em família, gastam um dinheiro que não tem, que elas não vão conseguir pagar, né? Começa janeiro, a ressaca do Natal, né? Por que eu fui gastar esse monte de dinheiro? Então, isso me lembra muito carnaval, né? A pessoa ali 3 dias de bagunça total. Aí, na quarta-feira de cinzas, é que cai a ficha. O que eu fiz da minha vida? Que nós, em dezembro, não entremos nesse frenesi de compra, gasta, e eu quero dar presente, e eu quero fazer ceia, e eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Que você seja sensato, tá? Isso não é Natal. Isso é um feriado, isso é uma comemoração, para lembrar que um dia Jesus nasceu. Mas como a Luciana falou aqui, de uma forma muito tremenda, tem tudo a ver com o que eu estou tentando passar para vocês. O mundo se lembra de Jesus menino, mas Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É esse Jesus, que pode mudar a vida das pessoas, como mudou a minha vida e a sua. Amém? Vamos ficar em pé.